A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade sobre o assunto sobre os falsos mestres dos nossos dias. Quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra. Vamos ler vários textos hoje, mas nós vamos começar em 2 Pedro 2, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês, sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, que é heresias de perdição, negando até mesmo o mestre que os comprou, que é o Senhor Jesus, trazendo dessa forma sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça, ele os explorarão com histórias inventadas. Eu quero chamar a sua atenção porque no passado o apóstolo Pedro fala que esses mestres, eles já existiam lá no passado, no Antigo Testamento. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, teve uma batalha muito grande contra esses falsos profetas. Então, nós vamos começar uma série falando de vários assuntos sobre esses falsos. Lá no passado, eles existiram. E Pedro falou que em nosso meio eles haveria no nosso meio esses falsos profetas. E esses falsos mestres, eles iam introduzir no meio do povo santo heresias de perdição. E muito seguirão as suas devassidões. Agora, por causa desses falsos, o caminho verdadeiro será difamado, e em suas cobiças eles explorarão com histórias inventadas. Agora preste atenção que esses falsos, eles exploram o povo com histórias inventadas, não é com base nas escrituras, é com histórias inventadas. Agora, preste atenção que a Bíblia diz que a punição deles decretada há muito tempo atrás. Então, a punição desses falsos já está decretada há muito tempo atrás. Não está inativa sua destruição, não jaz inerte. Isso aqui é uma afirmação. Agora, preste bem atenção, que em 2 Pedro 2, versículo 13 ao versículo 17, versículo 13, nós vamos ler até o versículo 19. Preste atenção, meu irmão. Você que está com a Bíblia, me acompanha. Não acredita no que eu estou falando, não. Mas
acredita no que a palavra de Deus está falando. Vamos lá. Receberão males como castigo, esses falsos vão receber, pelos males que causaram. Então esses falsos vão receber. Seu conceito de prazer é entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Essas pessoas são manchas e defeito que revela seus enganos, enquanto partilha refeições com vocês, pois tem os olhos de prontidão à espera de uma mulher que comete adultério, olhos que nunca cessa de pecar, e tem o coração exercitado na ganância. Dessa forma seduz os instáveis, raça maldita. É uma afirmação. Então, eu estou lendo, pode ser que a sua Bíblia tenha uma tradução diferente, porque eu estou lendo na Bíblia hebraica, certo? Mas você pode ler na NVI, na João Ferreira de Almeida. Agora, essa gente tem o coração exercitado na ganância, que é na avareza, certo? Então, ele seduz os estáveis, raça maldita. Essas pessoas são chamadas de raça maldita. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça, mas foi repreendido pelo seu pecado. Um animal de carga, mudo, falou em voz humana, refreou a insanidade do profeta. Então esse falso profeta Balaão aqui, no passado, ele foi repreendido por um animal que com voz humana repreendeu a loucura desse falso profeta. Agora Pedro está falando aqui dessa história desses falsos profetas. Agora nós vamos acompanhar alguns textos aqui no livro de 2 Pedro 1, versículo 19 ao versículo 21. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que nós temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Qual profeta que Pedro está falando aqui? De qual profetas? Aquele do passado. Para você ficar firme com aquelas palavras daqueles profetas. E vocês farão bem se prestarem atenção. Porque aquelas palavras daqueles profetas era como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Então, até que o Senhor Jesus Cristo, a estrela da alva, nasce no coração de vocês, fique com os ensinamentos desses profetas lá do passado. É o que Pedro está falando. Antes
de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, quando você vê alguém aí interpretando as Escrituras, especialmente interpretando todas as Escrituras, sai fora, porque isso é falso. Sabe por quê? Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então sai fora quando você vê alguém interpretando pessoalmente as Escrituras, porque ela já está interpretada. Basta você ler com atenção. Agora, vamos ver o 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então, aqui está um exemplo para você não ser enganado. Eu acho muito interessante que aquele profeta falso chamado Balaão, uma jumenta falando com voz humana, repreendeu, impediu a loucura do profeta. Esses de hoje, nem jumento consegue impedir a loucura deles, a falsidade deles, porque a palavra de Deus está bem clara. Um jumento impediu a loucura daquele falso profeta que só pensava no dinheiro. E esses de hoje? Se Deus enviasse um jumento hoje para falar com eles, eles não obedeciam. Balaão, ele foi impedido através de um jumento. O de hoje tem as Escrituras na mão. Nem as Escrituras é capaz de impedir a loucura desses falsos. Agora, vamos dar continuidade em 2 Pedro 3, versículo 1 e 2. Diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. Mais uma vez, Pedro fala da sua mente sincera, para vocês se recordarem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, dado aos seus apóstolos, que são os apóstolos de vocês. Pedro fala para vocês ficar firme nas profecias daqueles profetas do passado e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, você não quer ser enganado, você não quer ser enganada, fica com os ensinamentos dos profetas do passado e dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Pedro ensinou. Agora, eu quero chamar a sua atenção. Abre a sua Bíblia comigo, aí no livro de Atos 17, versículo 10 ao versículo 11. Se você, meu irmão, minha irmã, não quer ser enganado nesses dias de hoje,
Seja um crente beriano. Faça como aqueles crentes de Bereias. Vamos à leitura da palavra. Atos 17, versículo 10 ao versículo 11. Está escrito assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os berianos era mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, faça como aqueles crentes de Bereia. Examine as Escrituras para ver se essas coisas eram assim mesmo. Quando alguém fala algo para você, examina se aquilo que aquela pessoa está falando está de acordo com as Santas Escrituras. Ainda, nesse texto que eu acabei de ler, o exemplo dos crentes berianos serve de modelo para todos quanto ouvem os pregadores e ensinadores expondo as Escrituras. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem examinar, sem exame. Nenhuma interpretação ou doutrina deve ser aceita sem o exame das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, tudo deve ser examinado cuidadosamente, mediante o estudo pessoal das Escrituras. A palavra traduzida examinar no grego significa peneirar para cima e para baixo. Um exame cuidadosamente. Então, examinar quer dizer peneirar para cima, para baixo, fazer um exame cuidadosamente exato. A pregação bíblica deve levar os ouvintes a se tornarem estudantes da Bíblia. Quando você se torna um estudante da Bíblia, das Sagradas Escrituras, jamais alguém vai lhe enganar. Se nos nossos dias de hoje existisse esses crentes de Bereia, esses falsos mestres estavam perdidos. Mas é o nosso dever, examine as Escrituras se essas coisas são assim mesmo, meu irmão. Então, a veracidade de toda doutrina deve ser averiguada de conformidade com a palavra de Deus. Agora, toda igreja verdadeira, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, versículo 19 ao versículo 20, diz assim: assim, já não sois estrangeiro e peregrino,
mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a principal pedra da esquina. Então, se apegue com os ensinamentos desses apóstolos e daqueles profetas do passado. É isso que Paulo está ensinando. Foi isso que Pedro nos ensinou. Eu acabei de ler com vocês. Foi isso que o apóstolo João, em Apocalipse 21, versículo 9 ao versículo 14, nos ensinou. Quando João viu a nova Jerusalém, viu ela descer do céu, o fundamento era a doutrina dos apóstolos. Por isso que era 12 fundamentos, e sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos. Então, sai fora, que não existe apóstolo para os nossos dias. Meu irmão e minha irmã, vamos verificar nas escrituras, vamos examinar. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, versículo 13 ao versículo 15. Está escrito assim: pois tais homens são falsos apóstolos. Olha aqui, os apóstolos de hoje aqui, ó. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiro enganoso, fingindo-se apóstolo de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que o seu servo finge que são servos da justiça. Eles não são servos da justiça, mas eles fingem. O fim deles são o que as suas ações merecem. Então está aqui: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, obreiros fraudulentos, fingindo ser apóstolo do Senhor Jesus. Agora, é interessante que em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala, ali em 1 Coríntios 11, ele fala no versículo 17, 1 Coríntios 11, Paulo fala no versículo 17 ao 19, preste atenção, meu irmão e minha irmã. Ao lhes transmitir a próxima instrução, no entanto, eu não os louvo. Paulo falando aqui para o povo de Coríntio, ali no dia da Santa Ceia. Pois, quando vocês se reúnem, isso faz mais mal do que bem. É uma afirmação. Em primeiro lugar, ouço que, ao se reunirem, vocês se dividem em facções. E eu creio nisso até certo ponto, pelo fato da necessidade de haver divisões entre vocês para mostrar quem está certo. Então, na João Ferreira de Almeida, Paulo disse para aquele povo: até importa que haja heresia entre vocês, para que aqueles que são sinceros se manifestem.
Mas se você se manifestar hoje no meio dessas igrejas, você é taxado de herege, você é taxado de falso, você é até expulso desse meio. Mas não foi isso que Paulo falou. Paulo falou que o sincero é que se manifesta. Paulo elogiou aqueles crentes de Bereia, meu irmão. Você tem que pôr o seu pastor à prova. Você tem que pôr os seus ensinadores à prova, examinando nas escrituras se isso provém de Deus mesmo. Meu irmão e minha irmã, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade nesse assunto no próximo vídeo, certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa pregação e fique com Deus até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã. Que Deus lhe abençoe.